Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, vim gravar esse vídeo aqui para vocês para fazermos uma retomada, né? Para fazermos uma reflexão sobre o que foi estudado na semana anterior, sobre sujeito, sobre predicado, sobre posição do sujeito na oração, certo? É mais uma forma de revisão mesmo. Então vamos lá. Sujeito e predicado são termos fundamentais da oração, também chamados de termos essenciais, certo? A qual na língua portuguesa geralmente é bimembre. O que é bimembre, tia Daniele? São os dois membros, no caso, sujeito e predicado. No entanto, há situações em que aparece apenas um desses membros, no caso é o predicado. Aí aqui nós temos alguns exemplos. Essa primeira, riqueza não traz felicidade. Então, o sujeito é riqueza. Predicado não traz felicidade. O segundo exemplo, ele e ela estavam exaustos. Sujeito, ele e ela. Predicado, estavam exaustos. Terceiro exemplo, a criança vibrou com um pequeno presente. Sujeito a criança, predicado vibrou com um pequeno presente. Já no último exemplo, vocês podem observar que não tem o sujeito, certo? A oração é composta apenas por predicado. Fizeram anotações e perguntas. Mas, tia Daniela, a gente não consegue identificar o sujeito? Não. Porque pode ser eles fizeram anotações e perguntas, elas fizeram anotações e perguntas, aquelas pessoas fizeram anotações e perguntas, certo? Então, não temos, nesse caso, como determinar o sujeito, ok? Então, recapitulando aqui nesse primeiro slide, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, ele explica um pouquinho, certo? Assim, de uma maneira bem simples, para que vocês realmente possam compreender o que é o sujeito e o que é o predicado. O sujeito, pessoal, é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, quando você lê uma oração, certo? Quando você lê uma oração, a quem essa oração está se referindo? Ela está dizendo algo de quem? Esse é o sujeito. E o predicado é o que se diz desse sujeito. Então, você retirando da oração o sujeito, o que fica é o predicado, tá? Exemplo: as praias estão cada vez mais poluídas. Estão falando de quem aí nessa oração? As praias. Então, as praias é o sujeito, tá? E estão cada vez mais poluídas é classificada como predicado. O predicado, gente, ele gira em torno de um verbo, certo? Aqui no caso, nesse caso aqui, o verbo estar, certo? Estão cada vez mais poluídas, o verbo estar. Então, os termos essenciais sujeito e predicado. Sujeito é o que se diz, de quem se diz, e o predicado é o que se diz. Aí aqui, que é o que vocês estão vendo aí mais no livro de vocês, é a posição do sujeito na oração, certo? Existem duas posições do sujeito na oração. Na ordem direta, que o livro de vocês colocou o termo anteposto, e na ordem inversa ou posposto. Dependendo da posição dos seus termos, a oração pode estar na ordem direta. Qual é a ordem direta? É quando aparece primeiro o sujeito. As praias estavam limpas. Apareceu o sujeito e em seguida o predicado. As crianças brincavam no parque. Apareceu o sujeito, as crianças, e depois o predicado, certo? Aqui nós temos o exemplo: as crianças brincavam despreocupadas. As crianças é o sujeito e brincavam despreocupadas é o predicado. Então, quando o sujeito aparece antes do predicado, é a ordem direta ou anteposto. Ah, mas essa palavra é muito difícil, professora. Anteposto. Lembre-se, sujeito aparece antes do verbo. Então, anteposto, ok? E na ordem inversa, é quando o sujeito vem depois do predicado. Brincavam despreocupadas as crianças. Olha só onde é que está o sujeito, lá no final da oração. As crianças. Perdeu o sentido? Não.
tem o mesmo sentido, certo? Então, na ordem inversa ou posposto, o sujeito ele pode vir lá no final da oração, como nesse caso, ou ele pode vir no meio. Desocupadas, as crianças brincavam, ok? Então, assim, gente, é só mesmo para que vocês possam refletir um pouco mais sobre esse assunto. E dúvidas, pode chamar o professor no privado, ok? Obrigada.